então, vamos iniciar nossa prática, nosso ciclo de estudos sobre o Comenzar livro A Fuga dos Monges Bons. con este encuentro, Nós estamos dedicando esta con este prática ciclo de a estudio del Dom libro Celso de Corrêa, La fuga o el que eu vuelo de conheço desde antes do seu falecimento, esta práctica. La dedicamos a Yonchim antes da Rinpoche, morte, né, que separa o Nirvana. E agora, que ha com hecho a su sua pasaje realização hace concluída, poco tiempo, nós luego de podemos sus 100 años, de haber mais cumplido sus 100 años de edad. mais aprofundado Y a sugestão de fazer esse ciclo de en estudos este sobre o momento Nichedema, que eu tenho falado bastante sobre Aung San Rinpoche nas últimas semanas. este es un estudio que comenzamos por consejo de Guillermo. Então, nessa prática, nós iniciamos tomando consciência do momento, Y normalmente do hacemos espaço, un primer momento de toma de conciencia con el espacio, con nuestro cuerpo, da respiração, con nuestra respiración da própria consciência, da própria experiência da consciência, y con la atención también en la conciencia, relaxamos en la experiencia de nessa nuestra autoconsciência, conciencia. repousamos, descansamos nessa autoconsciência, soltamos as Por tensões, unos momentos vamos a reposar não tentamos controlar os en la pensamentos, autoconciencia, mas também não seguimos os pensamentos, tensiones, estamos soltando repousados, descansados na autoconsciência. nuestras almas tranquilas, tranquilas Nós fazemos uma prática de Guru Yoga, en nuestra que autoconciencia. é uma forma de nos conectarmos com a linhagem, com os mestres iluminados, Vamos a hacer también una práctica de Guru Yoga, como visualizamos nosso professor raiz como Tapiritsa, todo el linaje, um Buda completamente iluminado, y um vamos a mestre da visualizar a tradição, nuestro Lama Raíz como Tapiritsa, uno de los más particularmente da linhagem do Dzogchen, de la tradición, e que até o último momento particularmente del de linaje sua del vida foi a prática principal de Aung San Rinpoche. Até o último momento de sua vida, sua prática principal foi recitar a invocação de Tapiritsa e repousar no estado natural da mente. para muchos Então nós podemos sentir esse mestre, hasta sus últimos momentos, esse que Buda, prácticamente assim como um cristal branco, luminoso na nossa frente, em sua forma Nirmanakaya, em sua forma encarnada em um Buda, Tapiritsa aparece como uma criança, um adolescente, uma criança, 12, 13 anos, completamente nu, seus Tapiritsa cabelos es até a altura do ombro, en la frío, largo, representando a simplicidade, a paz, espontaneidade e a pureza do de estado color natural. blanco, luminoso, representando Então nós podemos esa realmente de la sentir mente natural. que os mestres se manifestam agora como Tapiritsa e de sua testa sai uma luz branca que é a nossa luz, Nosotros podemos ahora sentir traz bênçãos, cómo traz empoderamento dos esa nossos luz guias, que esta Piritza que nós estamos treinando representa a todos los Budas nossos mestres del linaje y cómo reconhecer o nosso corpo aqui e agora, tal como ele aparece, de como o próprio corpo iluminado. A natureza básica do nosso corpo, assim como de toda a manifestação, tem algumas características, algumas qualidades. Uma dessas qualidades é a imutabilidade.
distintas cualidades, o estado incondicionado, né? perdón que no está bien la conexión. Então, tudo que se manifesta a partir da imobilidade. Todo movimento surge a partir da ausência de movimento. Tomamos contacto con la quietud y nos damos Então, nós cuenta tentamos reconhecer que la essa quietud natureza de de nuestro cuerpo imobilidade es la base también del movimiento. que está em união com o próprio movimento. Todo movimiento O movimento ele surge parte de la e quietud. se passa na, El movimiento na imobilidade, aparece, permanece na quietude. y vuelve a desaparecer en la inmovilidad. Então, nós fazemos um exercício inicialmente intelectual, mas nós tentamos experienciar essa quietude inseparável do movimento. Podemos primero Nós recebemos essa imaginarlo, informação, pensarlo, chega até hasta nós, cada vez poder llegar chega a sentir à la região visualización de Tapiritza, la luz, desde la frente de Tapiritza hasta la nuestra, mesmo da nossa fala. trayendo Nós bendiciones podemos, y da empoderamiento nossa a nuestro garganta, cuerpo. receber uma luz vermelha que vem dos mestres, que vem de Tapiritza até a nossa garganta, Ahora podemos abrir nuestro chakra de la e garganta também de color rojo a para iluminação, recibir as bênçãos una e a luz que energia parte desde la garganta de Tapiritza, también de color da rojo, vibração iluminada, trayendo do som la iluminado, energía, la vibración que na del verdade habla y el todo som sonido e toda palavra, iluminados. porque todo som e toda palavra também tem essa Todo grande sonido natureza y toda palabra tienen indissociável de qualquer esa som, naturaleza que é indisociable da quietude, do silêncio. de la base A partir do de la silêncio vem o mente, som, de la e é do quietud, silêncio que o som del responde. silencio. Então o som é o silêncio e o silêncio é o som. El sonido y las palabras no son distintos Estão del presentes na silencio. natureza da nossa fala, Intentamos experimentar a esta recepção naturaleza luz, de nuestro habla ahora e iluminado. também podemos abrir o nosso coração para receber uma luz azul, Y ahora podemos uma abrir porção de nuestro Tapiritza, corazón para recibir desde el no nosso corazón coração, de la e também Piriza o empoderamento, as una energias, corte as bênçãos da de mente una luz iluminada. de color azul que trae energías y bendiciones Então, do apoio, de la mente para que a iluminada. gente possa reconhecer toda manifestação da nossa mente, quer seja pensamento, ausência de pensamento, que quer seja emoção boa, emoção ruim. O que nós estamos tentando é Y experienciar ayuda toda de los maestros para que manifestação, podamos avanzar en nuestro toda camino manifestação iluminada da de nossa mente, que ela é acercarnos a expressão a esta mente iluminada. da iluminação. A su vez, cada pensamiento, cada emoción, Ao tentar experienciar sensación essa natureza pura, iluminada iluminada, de nossa mente, por meio de uma podemos sentir experiência do espaço, esa naturaleza iluminada por meio de uma experiência con nuestra experiencia do vazio, directamente, por meio de uma experiência em que a gente compreende, experimentando percebe, el vacío, experiencia que todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos surgem, comprendiendo aparecem e que passam. todas nuestras emociones, sensaciones, pensamientos surgen, se desenvuelven y luego se desvanecen A própria en el adesão espacio. às experiências mentais ou emocionais. Es el espacio, A ideia la de que a base mente não de pensa todas nunca, né? Porque a mente e o las coração compreendem manifestaciones os de aspectos la tanto mente. mentais, pensamentos, quanto as emoções. Então, por meio dessas experiências de quietude, de silêncio e de espaço, A través a gente tenta de la quietud, aprofundar esse del conhecimento, silencio descansando, repousando y de la atención e tentando profunda, experienciar essas qualidades. podemos conectar y experimentar estas cualidades
nós pedimos a ajuda dos mestres para que a gente possa aprofundar e y manter essa esperamos experiência em bendiciones todos os momentos de nossa vida, de para que a gente possa atingir rapidamente a iluminação aprovechar e cada assim poder ajudar cada experiencia um dos directa. outros seres a alcançarem o mesmo estado de Y a paz, partir de de ello, doçura, poder nosotros de mismos amor, de compaixão, de ayudar y justiça, colaborar con otros seres para que de todos liberdade, puedan alcanzar que a gente esos estados pueda de paz, libertad, repousa, relaxa, bienaventuranza. descansa no estado natural da nossa própria mente. É isso que diz a invocação da prece de Tapiritsa, é isso que dizem todos os ensinamentos de Dzogchen, professores como Todas Yongtse las Rinpoche oraciones, nos como passaram la invocación de e seguem Tapirítsa. nos passando. Então, vamos dar seguimento aqui ao nosso texto. Bueno, Que está perdón que sendo está un utilizado, poco não sei mal se el sonido, quem está mal la acompanhando señal de internet. aquela passagem sobre a CIA, como A seguir ahora con la lectura. espera um minuto, Vamos a compartir en la pantalla el texto. agora sim. E como a CIA, de alguma forma, lubridiou um grupo de tibetano, liderado inclusive pelo irmão do Dalai Lama, Estábamos que estava recrutando, na verdade, en una agentes para parte del libro missões donde nos Estados un Unidos. grupo Eles eram agentes ali para os Estados Unidos, mas eles estavam trabalhando com a CIA de la CIA había entrado e iriam atuar en para este libertar conflicto. o Tibete. Estaban reclutando a algunas personas O capítulo termina, tibetanas inclusive, com o próprio de irmão do Tíbet Dalai Lama eh, reconhecendo isso. E o que eu devo dizer, falando en honestamente, estos é que grupos cada era passagem que nós uno de lemos los hermanos del Dalai Lama foi útil para nós. Para y que Tenzin finalmente, e Sejik, después de para armar a resistência, também causaram o envio de milhares de soldados hacer chineses para o esto, remoto Tibete. No entanto, ao llegaron a la final, conclusión de que esa ayuda de la CIA había sido solamente eh, então, para su propio beneficio y no para ayudar a los tibetanos. e agora nós Y el hermano del Dalai Lama dijo que, bueno, vamos uma próxima parte da habían fala sido do engañados. Tenzin Nandak. Então, capítulo 13, emboscada. Enquanto Ahora, Tenzin Nandak capítulo 13 aguardava que se llama o chefe Emboscada. tribal Natsang Pou En cuanto Tenzin Nandak estava aguardaba ali, al jefe um tribal, minuto, vamos a aumentar un poco som ruim no celular, el tamaño de las letras. no celular. Esse aqui é o maior que eu consigo. Tentei diminuir um pouquinho aqui, senão não tenho cursor. Espero que ajude. Enquanto Tenzin Nandak aguardava o chefe tribal Nagdsham Pou, monges preparavam suprimentos para serem carregados em animais de carga para a Al próxima jornada. San Hugo. Tenzin Mientras planejava seguir tanto, para o oeste, preparaban caminhar ao sul rumo ao Nepal e cruzar a região de Dolpo, no oeste do Nepal, lar de uma grande população de Bonpos. tantos tendrán Por a seguir curiosidade, para el oeste, alguns de nós aqui já tivemos aulas doblar hacia el sur, rumbo a Nepal. com Choikor, da Lingmincha, se não me engano, República Ahí está comentando Democrática do Tiago Congo. que hay Ele é dessa região de Bonpo, enseñanzas vem de uma con família Bonpo, un de uma maestro região de eh, Dolpo muito de la región de antiga. Dolpo, Então, tem vídeos, tem muitas una informações a región de una respeito cultura muy antigua. pelo fato dela ser Tenemos dessa população de Bonpos, sul da Índia. conocimiento de esa cultura. Está pedindo para subir o volume e quem pediu, Alguien también pide para subir el não volumen. sei se a Lina está com alguma questão no áudio lá em espanhol, mas de qualquer forma, espero que em português e também que em espanhol todo mundo esteja ouvindo bem.
Então Tenzin planejava seguir para o oeste, depois virar ao sul, rumo ao Nepal e cruzar a un região poco do alto, y ahí está bien, lar de uma grande y con algunos população problemas de indígena. sonido. Para chegar até lá, precisariam caminhar centenas de milhas pelo Planalto Shantam e depois atravessar o Himalaia. Tenzin, por fim, cansou de esperar por Natshan Pol e partiu, Tenzin, deixando recado para que ela que se estaba esperando a aproximasse. Natchampo, Natshan finalmente se cansó de enviado esperar pela y rainha partió. Tenzin, veio pouco depois, acompanhado por centenas de nômades e ainda mais Él llegó várias después, mulheres. Partiram por uma eh, paisagem sem árvores, acompañado por montanhas centenas de e nómadas planícies y de interrompidas muchos por yaks y montanhas, ovejas. colinas, Partieron por montanhas paisajes próximas e sin lagos. árboles, A compuestos de vastas irregular planicies posição interrumpidas por montañas, y dividiu-se em lagos. três grupos. Os lamas da mais alta posição e seus guardas, cerca de 30, La, viajaram no grupo central, junto com uma parte eh, dos nômades. Templewozer, perdón, un agora momento. recuperado de seu ferimento à bala, seguiu em outro grupo, que ia à frente. O terceiro grupo, liderado por Natshan Powell e seus guerreiros, vinha na retaguarda. Os três grupos tentavam permanecer próximos o suficiente para poderem se ajudar caso um deles enfrentasse problemas. Se um grupo fosse descoberto pelos chineses, os outros teriam tempo de escapar. À noite, cada grupo acampava separadamente, enviando vigias para manter a segurança. No segundo dia, o som distante de tiros atravessou o barulho das bagagens batendo contra os animais e o falatório dos refugiados em marcha. Os lamas e seus escoltas puderam ver um enxame de figuras minúsculas à distância enevoada. Uma batalha estava em andamento. Algumas horas depois, um pequeno grupo de rebeldes desanimados alcançou o grupo de Tenzin e contou que as forças de Nagshan Powell haviam se dispersado e ele estava em fuga. Os chineses haviam sobrepujado Nagshan Powell e seus guerreiros em uma luta rápida e violenta. Com poucas armas, os monges e refugiados não tinham como ajudar. Nada restava fazer senão apressar o passo e torcer para não serem avistados. Seguiram para o oeste, cruzando uma das muitas cadeias montanhosas que correm de norte a sul pelo Shantung e chegam a 6.000 metros de altura. Ao descerem o passo, puderam ver rebanhos de antílopes nas planícies abaixo. 3 dias e cerca de 160 quilômetros depois de seu ponto de partida, a caravana esfarrapada de iaques, burros e cavalos parou à tarde próximo ao Muro Ri, uma montanha calcária nomeada em honra a uma divindade local. O Muro Ri erguia-se de uma área plena e gramada do Shantam, na margem norte do lago Terinangtso, um lago salgado de 55 quilômetros de comprimento e 26 de largura. O Terinamtso é um dos maiores entre os milhares de lagos de água doce e salgada que pontuam o Shantam. Já era fim de tarde quando escolheram um local para acampar em uma das áreas relativamente planas do Planalto, na base do lado norte do Muro Ri. O grupo de Templewozer acompanhou a cerca de 5 quilômetros a oeste. Era fácil avistar os outros grupos, pois o ar era tão límpido que tornava as distâncias enganosas. Eles descarregaram os animais de carga, amarraram-nos e o deixaram passar. O burro preto do grupo de Tenzin estava tão agitado que seus donos tiveram dificuldade em soltar a carga de suas costas. Tenzin tomou isso como um mau presságio. Armaram suas tendas de pele de iaque entre os tufos verdes claros de sálvia branca, uma das formas resistentes de vegetação capazes de sobreviver a 4.500 metros sob os ventos gélidos que castigam a planície pedregosa e irregular.
A temperatura caiu para cerca de menos 10 graus Celsius. Acenderam fogueiras para começar a preparar chá preto chinês, misturado com uma porção de manteiga de iaque e boa quantidade de sal. Felipe, não sei se você viu a mensagem, a Lina está pedindo para colocar novamente no espanhol, porque a internet dela caiu. Felipe, não sei se você me escuta. Lina, estás com o canal? Lina, me escuta? Ok, tudo ok. Ah, tudo ok? Ok, obrigado, Felipe. Então, dando seguimento, Tempelhofer fazia seus próprios preparativos para a noite quando um membro do grupo de Tenzin entrou no acampamento. Era um vigia que havia subido uma elevação um pouco ao Un sul dos vigía dois había acampamentos. subido Dali, un o poco más líder do alto de grupo los de dos Tenzin campamentos. Desde resolveu allí descer para podía conversar com os ver amigos. Foi a los carregado pela campamentos y principal e bajó convidado para o chá. a conversar y a Se o tomar el té vigia tivesse en permanecido el otro longe da campamento. montanha, Si talvez él tivesse hubiera visto os permanecido soldados chineses se en aproximando ese lugar de lentamente do vigía, acampamento hubiera de visto Tenzin. cómo llegaban As tropas los estavam soldados armadas chinos. com metralhadoras, morteiros e Las tropas bombas chinas chinesas de estaban armadas submetralhadoras con semiautomáticas metralladoras, e fuzis morteros, semiautomáticos. todo tipo de armas. Enquanto os soldados se posicionavam, a maioria dos tibetanos no acampamento bebia chá, preparava a refeição noturna ou alimentava os animais. De repente, o estrondo das metralhadoras e De a repente, explosão de el ruido morteiros de las rasgaram o ar ametralladoras novamente, y explosiones envergonhando o se acampamento escucharon por en medio de la horas, noche. enquanto monges e nômades corriam para salvar-se ou arrastar suas Y los famílias para os monjes y los lugares nómadas seguros. comenzaron a correr para poder Alguns salvarse. soldados com espadas Algunos desembainhadas atacaron a los foram soldados con abatidos. espadas desenvainadas y muchos Instintivamente, Tenzin fueron começou a muertos. correr. Instintivamente Todavia, Tenzin comenzó a ouviu correr. En o cuanto zumbido corría, das escuchó balas el zumbido passando de las perto. balas pasando A areia cerca. próxima explodia em fileiras de pequenas La nuvens. tierra cercana Poucos metros adiante, explotaba en balas hilas atingiram de hilos de seus pequeñas amigos nubes. próximos. Os monges Vio Zhang caer a algunos de sus Gyatso, amigos Gyatso heridos. Shen Punchog e Meniag Yungundrum Tenzin, derrubando seus corpos sem vida no chão. Momentos depois, Momentos Tenzin después, sentiu Tenzin golpe na perna sintió un golpe en su pierna repentinamente. y cayó Em poucos pesadamente. minutos, apenas En pocos mortos e minutos, feridos permaneciam entre as tendas solo quedaron e en el os de campamento iaque personas armadas de muertas planícies y sem-abrigos, heridas com as coloridas bandeiras de oração y sus banderas temblando ao de vento. oración temblando al viento. Então, não, pensei que tinha terminado o capítulo. Os chineses Los chinos também surpreenderam a también expedição de sorprendieron al Tempelhofer. grupo más Os avanzado de membros do grupo Tempelhofer. conversavam com o Ellos vigia do estaban grupo de Tenzin quando tomando té y ouviram conversando con el uma vigía rajada de cuando tiros. comenzaron a O escuchar los acampamento tiros. silenciou por um momento enquanto El todos escutavam. campamento se silenció por un Poucos momento. minutos, soldados En pocos chineses minutos, surgiram no los ponto de soldados resposta chinos onde o surgieron vigia estivera e avançaram em desde el direção punto ao donde había estado el acampamento. vigía y O avanzaron acampamento directo al se campamento. dissolveu enquanto homens, mulheres e crianças Todas las corriam personas del campamento perseguidos pelos corrían chineses que y eran disparavam suas perseguidos flechas. por los Os soldados cavalos que que haviam los rompido perseguían as y disparaban. marchas no acampamento de Tenzin correram à frente dos soldados. Os animais em Los pânico caballos avançaram o tempo de seus corrían en estado companheiros de de pánico fuga e se dispersaram com eles pelo terreno cheio de rochedos e ravinas. y algunos Os lograron tibetanos dispersarse y resistentes, escapar. acostumados ao ar Los tibetanos rarefeito ao clima resistentes, manso, facilmente acostumbrados deixaram os chineses para trás. a estar en Esses, ese clima de la meseta seguidos tibetana, pelos tan companheiros de alto y tan fuga, frío, conseguiram lograron retirar-se. escaparse O y restante dejar dos atrás a los soldados foi chinos. capturado ou
A estratégia de dividir os monges em dois grupos havia La falhado. estrategia As de tropas haberse chinesas dividido en dos quase grupos había simultaneamente fallado, os acampamentos porque de los chinos Tenzin e Tempi. atacaron casi Enquanto simultáneamente a los dos Tempa e seu pequeno campamentos. grupo de sobreviventes discutiam o que fazer, Tempa, con encontraram su alguns dos grupo de soldados sobrevivientes, desarmados. Tentaram aproximar-se, discutían mas de qué eles hacer. se assustaram e Encontraron algunos desapareceram de los pela rota. caballos Determinados a recuperar as montarias, y começaram a trataron rastreá-los. de recuperarlos a los caballos Jazia de joelhos, rastreándolos. incapaz de se Tenzin mover, tenía mucho seu dolor, sangue no escurecendo. se podía mover, corría Ouviu la falar sangre dos soldados chineses de su perturbando herida. por tiros enquanto eles terminavam de examinar os Escuchaba feridos. a los chinos, Um a los soldado, com soldados, as abas felpudas de seu chapéu que estilo estaban Wings cobrindo as revisando orelhas, y, examinou os corpos próximos a Tenzin. y querían cerciorarse de que Tenzin hubieran gritou. muerto. Então um Tenzin soldado permaneció disparou uma arma inmóvil nele. Atire nele, y ouviu un uma soldado voz. dijo a otro, tira en él. Tenzin esperou pela bala, Tenzin acalmando a esperó por mente esa e o bala, coração para a morte. calmando su mente y Ouviu outro preparándose para soldado la dizer: muerte. não atire. Luego oyó a otro Tenzin soldado decir, entendia no, no apenas algumas tires. palavras de mandarim, Él entendía unas mas o pocas suficiente para palabras perceber que en não queriam mandarín, desperdiçar uma pero bala em percibió um que monge que morreria no de qualquer querían maneira. desperdiciar la bala en un monje que Tenzin ficou seguramente iba a imóvel morir de esperando cualquier seu manera. turno. Estava certo de que os Tenzin soldados quedó chineses tinham totalmente razão. inmóvil. Morreria Pensaba que los soldados sozinho chinos tenían razón y que él iba a morir allí, naquela planície desolada. en esa Ouviu os planicie burburinhos dos desolada. soldados e o barulho dos equipamentos se afastando lentamente, deixando-o numa solidão e Escuchó imensidão como poco a selvagens. poco estos soldados Na se alejaban imensidão selvagem. y quedaba en la Oceanos soledad ao redor do acampamento destruído, de la enquanto o inmensidad sol quente salvaje. projetava longas sombras sobre os corpos mutilados e os pertences espalhados. Enquanto Tenzin recitava em En cuanto silêncio, Tenzin preparando-se para recitaba a en morte, silencio um movimento sus peculiar oraciones chamou sua preparándose para la atenção. muerte, un A movimiento areia, extraño a llamó su algumas atención. dezenas de metros, começou a La se arena, mexer, unos metros más a lejos, princípio empezó a pensou estar moverse. alucinando. Primero Então pensó que alguns serían viram uma pequena alucinaciones areia em movimento, hasta que alguien segurando-se emergió de la limpa arena en e limpa. movimiento, Para sentándose seu espanto, y Tenzin limpiándose. reconheceu seu assistente, Para su Sherab asombro, Sutrin. Tenzin reconoció a su Devotado asistente, a Tenzin, Sherab Sultrin, Sherab Sutrin havia se que recusado a era muy morrer. devoto a Temendo Tenzin a y que se confusão, había escapou da detenção e resistido a obriu-se na huir, areia e pero colocando había uma mão sobre conseguido o rosto. esconderse Os chineses, debajo de porém, la arena, pisaram ao tapándose passar su pelo cara acampamento, por una piedra. executando os Los feridos. chinos no lo habían descubierto. Quando teve certeza de que haviam partido, Sherab, Sherab, Entonces, cuando Sherab tuvo certeza Sutrin se de que los levantou. chinos habían ido, Voltou-se e Sherab olhou ao Sultrin redor se para se levantó orientar. y miró Viu Tenzin e a correu su até ele. alrededor para Poucos orientarse. minutos depois, Vio a Tenzin juntou-se a y ele o corrió rapaz de Sherab hasta él. Lodro, que Luego conseguira llegó permanecer también escondido Sherab Lodro, atrás de um monte de que había rochas. logrado sobrevivir escondiéndose entre A las rocas. bala havia quebrado o osso La da bala coxa da perna direita había de Tenzin, quebrado el hueso de que la cadera de sangrava e Tenzin. sofria de sede. Él Os estaba monges passaram sangrando tiras y de suas sentía roupas mucha para sed. fechar os ferimentos, Los dos usando até um monjes pedaço de madeira como tala. usaron telas, pedazos de telas de su ropa, Repentinamente para vendar la retornados, os herida. dois monges colocaram os braços de Tenzin sobre seus ombros Y con e miedo de carregaram que los para chinos longe dos volvieran, monstros do acampamento cargaron e a buscando um Tenzin lugar para se esconder. y No buscaron un lugar caminho, en donde pudieran uma rocha esconderse. saliente sobre a Encontraron qual una roca Tenzin saliente poderia sobre se la cual abrigar Tenzin durante a noite, podría e abrigarse durante la permanecer noche escondido das y patrulhas permanecer chinesas. escondido de las Os patrullas monges chinas. arrancaram Los pedaços de monjes lama estepe com suas pontas mais arrancaron pontilhosas para formar uma cama una improvisada para grama mestre de ahí de Fu. la estepa Depois de para formar uma armar pequena cama de capim, un voltaram colchón o ao una local do pequeña cama acampamento, donde Tenzin abandonando pudiera itens como descansar. comida, água, o Después se artefacto fueron sagrado e outros a los objetos preciosos. campamentos abandonados a ver si Lá, em encontraban seu comida, canto, agua encontraram y um el dos relicario sobreviventes feridos sagrado que haviam y otros objetos escapado e religiosos. retornado ao Con acampamento alivio desolado para volvieron. procurar comida. Tezuan e Machen, este último com a sorte de sobreviver, mas o azar de estar ferido pela segunda vez
desde que fugira do mosquito. Encontraron a los otros Os sobrevivientes, quatro monges Dewan y recuperaram o Machen. relicário e Los os 4 monjes objetos llevaron sagrados. el No mesmo relicario y dia, los enviaram objetos todo o sagrados carregário e voltaram a y Tenzin. llevaron toda la A comida que silência da pudieron monja era pequena demais para abrigar a donde todos, estaba Tenzin. de modo que, após deixar Tenzin Como e ese os lugar en visitar el que pacífico, descansaba Tenzin era retiraram-se muy para pequeño, pequenas cavernas se mais em retiraron cima na a montanha unas cavernas que e estaban comeram durante más o alto mês. en la montaña. Pasaron Temendo frío que porque no fossem pudieron vistos pelos prender monges, fuego porque que podría haber deviam sido visto por los cuidar de chinos. Tenzin, que Por oscilava 3 días entre a vida e a cuidaron a morte. Tenzin, que Recitavam oscilaba entre la orações vida de y la muerte, proteção, tratavam recitaban seus plegarias de ferimentos cura y com vinho protección e y vigiavam os trataban monges com su agulhas chinesas. herida como Quando a podían comida e a água y acabaram, vigilaban que no vinieran las Sherab e patrullas Abad chinas. retornaram Cuando la ao comida y el agua mosteiro terminaron, para Sherat procurar Sultrin alimentos y el entre os abad monges de fueron a ver vários si pontos encontraban de barracas alimentos espalhadas. No acampamento abandonado, descobriram um nômade en otro de vasculhando los os campamentos montes e os abandonados. avanços largados, os únicos vestígios das vidas ceifadas na emboscada. Confrontaram o nômade, que carregava seus Ahí sacos de encontraron nhaques. Os em, monges relataram o a ataque un e que nómade um grande lama estava gravemente ferido à beira da morte. que O cargaba nômade un ficou tão saco comovido com a história en un que yak. nada levou do acampamento. Deu Ellos aos le monges contaron la onde seus historia de sacos de Tenzin nhaques y e el monje acompanhou-o no, até o el ponto em que nómade se quedó encontravam. emocionado Olha, y esse quiso monge ir aí foi emocionante, a, hein? O a nômade contou aos conocer y a chineses que ayudar haviam a estabelecido Tenzin. um campo de concentração para tibetanos El capturados nómade les contó que e los levou chinos habían 4 establecido un campo de monges a concentración para esse tibetanos país sem capturados, chegar ao campo, na esperança de receber tratamento lo que médico e llevó comida. a Machen y Cogitaram levar Tsewan Tenzin, a mas o decidir abade entregarse a ese Sherab campo con la Sultrin esperanza de temia que a recibir distância fosse tratamiento médico demasiada para que y ele comida. sobrevivesse à viagem. O nômade, entretanto, Hubieran querido llevar a insistiu que a Tenzin, pero viagem el seria abad, uma Sherab tarde próxima Sultrin, e os monges temía que aceitaram. la distancia fuese demasiada para Machen que él sobreviviera al aceitando viaje. partir El em nómade, direção entre ao campo tanto, de ofreció concentração, hospitalidad enquanto de su Tenzin campamento era próximo colocado y sobre los um monjes yak para aceptaron de ser buen levado grado. ao Machen acampamento mônade. y Sewam partieron en dirección al campo de concentración, en cuanto Tenzin era colocado sobre un yak para ser A llevado sobrevivência de al Tenzin campamento. tornou-se ainda mais La duvidosa quando supervivencia de ele Tenzin fue sacolejou más difícil perigosamente sobre o iaque. O animal tropeçou cuando e levantou sujas e cuando lo confusas. subieron arriba del O yak. impacto lesionou seu quadril e El provocou animal muita dor se na perna, tropezó cada y vez que hizo que caía e Tenzin desmaiou. cayera al piso. Alarmados, os El monges impacto temeram que a segunda lesão adoecesse e fue muy diminuísse as fuerte chances de sobrevivência. Sem ervas ou y instrumentos de cura sus amigos tradicionais, pensaron nada puderam que fazer além de era más contemplar difícil as aún ações. que él sobreviviera. Quando Tenzin recobrou a consciência, Tenzin retornaram había ao perdido el yak e conocimiento. seguiram viagem até o Cuando la acampamento dos recuperó, nômades. volvieron a subirlo al yak y continuaron su No viaje. acampamento, os nômades receberam Tenzin e o colocaram em uma En el tenda campamento coberta de nómade, panos de Yag. recibieron a Tenzin O a ar todos era los pesado e objetos brioso. sagrados. Pouco depois de Tenzin estar acomodado, o som de vozes rompeu o silêncio da noite. Uma patrulha Poco chinesa después de Tenzin vigilava o estar acampamento acomodado, revistava as un sonido tendas. de voces se O escuchó en la abade noche. encontrara Una os patrulla monges. china había llegado al Assustados, campamento correram a nómade Sherab y Sultrin, o estaba abade e revisando o abade. las distintas tiendas. Mas Tenzin parecia tão próximo do nômade Encontraron que a los deu um sequer monjes no y trabalho de también salvá-lo. lo encontraron a Pela Tenzin, pero segunda lo vieron vez, en Tenzin tan foi mal disparado no estado de abdômen. salud Os que no se soldados preocuparon por empilharam o él. sagrado relicário de Niame Por Quadra segunda vez e os lo outros dejaron artefatos pensando que él religiosos, iba a morir. considerando-os quinquilharias Los inúteis. soldados, además, los Chutaram chinos, que não havia ignoraron el sinal de relicario y resposta. los objetos sagrados, despreciándolos Acho que a gente chegou no momento aqui em y que a dándoles missão una deles patada. esteve em risco. Este As sería el sociedades momento donde começaram a más en desligar e riesgo estuvo lentamente os la monges tradición Bomb. começaram a desmontar o acampamento. Asustados por Os esta idosos que haviam visita acordado inesperada, Tenzin los nómades voltaram-se comenzaron a para o desmontar el abade e campamento. disseram-lhe que não podiam levá-lo Las consigo. personas que le habían prestado Então la precisariam tienda le dijeron chamá-lo a de Tenzin sombra. que tenían que Tenzin irse de pediu que allí. fosse levado junto com os objetos religiosos até um riacho Entonces, para que pudesse saciar sua Tenzin sede pidió que lo e llevaran correr próximo junto a do todos los centro objetos sagrados convergente da água corrente.
a un lugar cerca de un río y poder morir ahí, tranquilamente, arqueólogo escuchando el sonido Gaspar del entrou agua. na tenda, colocou Tenzin em um iaque e o guiou até o Una de las local personas que vulnerável, estaba desarmando las levando os tiendas objetos ayudó preciosos. a No llegar a futuro, Tenzin deitou Tenzin onde cerca de ele un río pudesse y ouvir o también murmúrio a todos tranquilizador estos da água objetos sobre as sagrados. pedras. Tenzin quedó Mais uma entonces vez, Tenzin recostado preparou-se para sobre morrer. una piedra, escuchando Enquanto el Tenzin sonar del adormecia, río y Epopo preparándose e seus de nuevo para la companheiros muerte. estavam determinados a encontrá-lo. Primeiro, Mientras tanto, precisavam sus recuperar os amigos cavalos que haviam se dispersado durante o ataque que estaban ferira queriendo Tenzin. encontrarlos. Seguiram rastros de cascos por uma série de ravinas. Eran los amigos Depois de que algum habían tempo, visto ouviram escapar los vozes caballos falando y tibetano. finalmente los Aproximaram-se com encontraron. cautela e descobriram que um grupo de sobreviventes da Descubrieron milícia que un grupo de de sobrevivientes Nakshanpowo havia de capturado Nagtampowo alguns dos había cavalos capturado fugitivos. a algunos de los caballos Tempa saudou o fugitivos. pequeno grupo e trocaram Tempa notas de saludó al apoio. pequeño grupo Os y milicianos intercambiaron disseram que relatos de todo lo Nakshanpowo acontecido. havia sobrevivido e estava em fuga. Ellos dijeron que Nagtampowo Enquanto había Tempa sobrevivido. conversava com os Mientras sobrevivientes conversaba Tempa De con los Nakshanpowo, sobrevivientes de os Nagtampowo, ex-monges de Menri examinaram os cavalos e los ex identificaram monjes de ambos Menri examinaron los caballos e identificaron como pertencentes a Tenzin e e a outros indicaron lamas. que eran Pediram pertenecientes a delicadamente que Tenzin y lamas otros lamas y les pidieron devolvessem os animais a que seus por verdadeiros favor les donos. devolvieran a los Eles caballos. recusaram. Pero Tempa ellos no aproximou-se de dois quisieron. homens montados em Tempa se cavalos. acercó más Pediu novamente que devolvesse o y animal. volvió a pedir O que homem le devolvieran respondeu los com um caballos. insulto. El hombre lo insultó. Tempa agarrou as rédeas e explicou Tempa que o tomó cavalo las pertencia a um riendas homem y santo dijo que liberado el que caballo precisava ser pertenecía devolvido a ele. a un hombre santo y que Todo o precisaba local ser respondeu devuelto. com desdém. Tempa El permaneceu em hombre silêncio. respondió con desdén. Sua mão direita Tempa segurava permaneció uma en espada, silencio. Su enquanto a mano derecha esquerda mantinha aseguraba la empuñadura de una espada. firme a rédea. Fitou o homem nos olhos. O Miró fijo adversário se al hombre. enrijeceu, mas começou a vacilar sob o El olhar fixo adversario de Tempa, empezó a que vacilar irradiava letalidade. O por miliciano esa percebeu que mirada Tempa não tan desistiria fija de e Tempa, porque continuava a ir de Tempa no volta, iba a ou desistir. até que um dos dois estivesse morto. Sem dizer nada, desmontou e se Sin afastou. decir mucho, Animados desmontó pela el tragédia caballo de y se fue. Tempa, os outros 4 homens Animados de por el Menri éxito de Tempa, los exigiram otros devolvesse 4 os hombres de cavalos. Menri Sem exigieron que los esse otros atitude caballos. daria a uma luta, os homens de Nagchampo Entonces, cederam. también para evitar Novamente posiblemente la armados, lucha, os los hombres sobreviventes cavalgaram até dieron o los local da caballos. emboscada de Tenzin. Encontraram apenas corpos e Los suprimentos 5 deteriorados. sobrevivientes fueron con sus Sem caballos, saber se Tenzin e o abade estavam mortos, buscando vivos ou todavía, fugitivos, sin saber os si homens Tenzin estaba con refletiram vida. sobre suas opções e decidiram procurar um esconderijo. Passaram os 17 dias seguintes Pasaron 17 ocultando-se em uma días área próxima a uma ribeira, ocultándose acima da planície onde haviam sido emboscados. Montanhas de rochas espalhadas por quilômetros en montañas facilitavam o de rocas disfarce. que estaban todas desparramadas Temerosos y para não serem vistos, los ayudaban a observavam atentamente as ocultarse. patrulhas chinesas em busca de Muy cuidadosos sobreviventes. observaban el movimiento de Assim las que o número de patrullas patrulhas chinas que diminuiu, buscaban os homens sobrevivientes. de Menri traçaram curso para o Nepal, atravessando Cuando hubo áreas menos patrullas, los hombres de relativamente Menri planas, fueron entrelaçadas yendo por ravinas, camino a Nepal, barrancos e formações atravesando un rochosas paisaje de cerca de relativamente centenas plano, de metros. con Se canales secos y observavam se formaciones Tenzin ou outros rocosas que homens se tivessem erguían a centenas sobrevivido. de metros. Talvez estivessem seguindo na mesma Pensaban direção que si Tenzin o e otros esperavam que seus monjes cavalos voltassem. hubieran sobrevivido, estarían yendo en ese mismo camino. Ahí Começamos este terminamos capítulo. el capítulo 13 Vamos começar. y vamos a comenzar el Acalmado capítulo pelo som 14. do riacho borbulhante, Tenzin permaneceu Tranquilizado apenas e meditativo e aguardou a por morte. el sonido del arroyo, Estava Tenzin se sozinho puso, sob um céu negro, entró en un trance rodeado de meditativo y nebulosos esperó e la ouvindo as muerte. corujas Estaba solo bajo un cielo latirem negro, emitindo seus salpicado de berros puntos brillantes de aterciopelados. luz, escuchando a Observou los búhos atentamente reales os sons gritar noturnos do
sus llamadas territoriales. ouvidos pelo tintilhar de iaques carregando bagagens. Alrededor de la O medianoche los som que sonidos saiu de de la seus meseta se refrões abafados, interrumpieron por el a traqueteo de los caravana de yaks iaques que permaneceu invisível transportaban na noite equipaje. escura, embora o El barulho sonido era viesse de primero débil Tenzin, y se hizo cada vez más confinado para fuerte. dele. Com todas as forças que Con pôde, todas las Tenzin fuerzas que él gritou: Quem pudo, está aí? Tenzin gritó, ¿quién Esperando que eres? sua voz fraca, Con la a voz esperanza que fraca, su débil voz ainda llegara. tênue, seu Aunque clamor débil, cortou a su noite grito e atravesó chegou la aos noche ouvidos de hasta los Lianor, oídos de Lanor, manejador de un 60 granjero, anos de granjero de Cambé, 60 años, tendo escapado de a Cam, pé com seus que 30 tenía la yaks. intención de escapar del Tíbet Lianor con sus 30 yaks. seguiu o som e Lanor encontrou Tenzin siguió el sem sonido conseguir de la voz respirar. y encontró a Dessa Tenzin, vez percebeu que Tenzin que estava à apenas beira da morte. podía hablar. Armou sua El tenda ao granjero lado pudo do ver que monge Tenzin estaba e cerca de la acendeu uma muerte. fogueira e lhe ofereceu Instaló su comida. tienda alrededor del monje, Na hizo manhã un fuego seguinte, y le llevó Tenzin comida y té. soube que A la Lianor mañana siguiente, era um Tenzin se enteró Ningmapa, de que Lanor um Ningmapa, era un Nyingmapa, membro miembro da de la escola escuela mais más antiga do budismo, antiguo del budismo, semelhante ao Mubon similar al Bon en sus creencias y prácticas. Está se referindo ao Nyingma, né? Que é Lanor da Nyingma. Lianor había havia iniciado iniciado sua su fuga com huida con Findo, su o hijo, monge un budista, monje mas budista, ambos pero caíram cayeron numa en una emboscada emboscada china chinesa y e una uma bala bala sem acabó con la fogo vida feriu de o su hijo. rapaz. Lianor escapou, forçado a deixar o Lanor corpo do escapó, filho para trás. obligado a dejar atrás el Na cuerpo de su fronteira, hijo. encontrou um Mientras se dirigía hacia sobrevivente, la frontera, um descubrió homem a un aleijado superviviente de por uma otro bala ataque, chinesa. un hombre paralizado por una Lianor bala china. armou Lanor uma tenda curó separada para la ele herida del hombre, e para lo ató a outro un outro yak ferido. y lo llevó consigo. Lianor limpou e enfaixou os ferimentos de El Tenzin, hombre, aunque no aplicando-lhe podía um caminar, estaba cataplasma mucho mejor, de ervas tibetanas en mejor tradicionais estado que e Tenzin. soprando Lanor cânticos montó sobre as una tienda feridas. de campaña Era um separada budista para él devoto. y el otro Todos os hombre dias herido. recitava Lanor promessas de limpió curas y vendó divinas. las heridas de Tenzin, Atrasou seus dias por aplicándole una 16 cataplasma de dias, hierbas curativas alistando cerca de tradicionales 50 tibetanas camponeses para cuidar de y Tenzin soplando durante a cánticos sobre viagem. las heridas. Sob Era as un pesadas budista da devoto dor, y todos los días Tenzin recitaba oraciones y avançou mantras lentamente em curativos. se recuperar. Demoró su História huida bonita, hein, 16 Guilherme? días, Como tem a arriesgándose solidariedade a que los que é chinos lo contada atacaran nesse a él. quadrinho. Enquanto isso, o abade de Menri, Sherab Lodro, Tenzin comenzó a próximo, recuperarse próximo de lentamente. Tenzin, Sherab El abad de Sultri, foi Menri, levado Sherab sob a Lodro, custódia chinesa. y el asistente Ao de atravessar o Tenzin, rio Sherab Planalto, a Sultri, disciplina entre os guardas parecia marchaban se bajo desintegrar. guardia china. Os A medida soldados que demonstravam viajaban falta de liderança. Logo por la começaram a meseta, la discutir entre disciplina si de e los temer propios o interesse chinos pelos prisioneiros. había Para a decaído, surpresa dos tanto monges, así que Lianor e perdieron seus interés en los discípulos não prisioneros abandonaram o encontro y una pacífico. noche directamente Na manhã estos guardias seguinte, los Lianor abandonaron. fez uma escolha diferente sobre como usar esta Ellos, al otro armadilha día, inesperada. decidieron de O tomar abade un Sherab camino Lodro diferente cada uno. decidiu El esconder-se abad nas Lodro montanhas. Como decidió foi esconderse en las designadamente um montañas. Bon, Como sabia era que la seus figura parentes más locais importante del BOM, reconheceriam. sabía que Sherab los Sultri, no nómades BOM entanto, por ser lo apenas iban a um abastecer. monge, não teria tanta sorte. Sherab Ele Sultri seria era acolhido pelos apenas un primeiros monje, noites. Apesar entonces no da iba a sua poder ignorância em tener esa relação aos suerte. chineses, decidiu procurar um campo de concentração onde Y pudesse se decidió manter buscar un campo de com concentración comida e abrigo en el garantidos. que aunque sea pudiera tener Após abrigo, comida despedir-se do y abade, quizás juntou-se a um grupo de tibetanos ayuda a locais curarse. que eram escoltados a um campo próximo ao lago Terinamtso, a menos de um dia de caminhada de onde a emboscada havia ocorrido dias antes. O campo era administrado por nômades a Él serviço dos encontró un chineses. campo Os guardas que nômades estaba eram dirigido muitos, por pois nómadas a possuíam sueldo centenas de de los ovelhas, chinos. iaques e Los cavalos guardias que nómadas pastavam y nas muchos de sus proximidades. prisioneros poseían Tenzin cientos de ovejas, percebeu que os yaks y covardes caballos que passaram pastaban a cerca. acompanhar os El campo de rebanhos e concentración se afastá-los de desplazaba rebeliões. según fuera necesario para Houve mantener el centenas de ritmo guardas chinesas de los uniformizados, animales que embora sua pastaban a través de tarefa la fosse de llanura. possibilitar mais No había segurança vallas ni do que guardias parecesse chinos no ocasional. uniformados, aunque As forças do ocasionalmente abade lo viam os visitaban nômades armados. soldados chinos Os de chineses la base confiavam militar que o más abade cercana. Locke, escolhido La pelos seguridad del nômades campo para dependía de defender o nómadas campo. armados. Tratava Los os chinos prisioneiros com brutalidade para habían manter puesto a aos cargo del campo a un descendentes de hombre sua llamado Top. confiança. Prisioneiros eram
escravizados ou mortos ao seu bel líder prazer. Muitos está dos mais fortes eram totalmente forçados a servir a los pessoalmente o prisioneros. Doc, seus tenentes e familiares. O campo crescia à medida que os chineses traziam novos grupos de prisioneiros. El Gerard campo iba Sutton creciendo conheceu a um desses medida que seus llegaban soldados, o nuevos mesmo líder prisioneros. que havia ajudado a desmontar a tenda do casal de nômades idosos que cuidara temporariamente de Allí, Tenzin. O rapaz contou a Sherab que havia levado Tenzin até o eh, riacho da montanha para morrer e descreveu o local. Sherab Sutton sentiu uma onda de esperança. Talvez seu Gerard Sultrin conhecimento estivesse encontró vivo. Correu para otros, perto, até os otras poucos personas metros do prisioneras que le banco de dieron papéis, noticias feliz por de que saber o Tenzin paradeiro de Tenzin, mas estaba apreensivo quanto ao todavía seu vivo. destino. Decidiu que precisava encontrá-lo, Entonces vivo ou decidió morto. que precisaba Vamos encontrarlo. encerrar aqui para organizarmos a próxima sessão com o guia Shidema. Vamos a ir dejando por acá. Pido disculpas por los problemas Voltar aqui. de conexión y también con el texto. em, y nos vamos a ir preparando para la sesión con Guilledema ahora a las 8. Em 19/10. Então é isso, colegas. Seguimos na leitura deste livro. Y Como disse vamos a anteriormente, seguir certamente daria um livro, daria um filme, la porque semana que viene. é uma história real que vai nos ensinando sobre aquele momento histórico e sobre a tradição. Então, gratidão a todas e a todos e a gente Muchas gracias encerra a todos. aqui o Disculpas guia otra vez Shidema. por todos los De nada. problemas de hoy y seguimos la próxima. Obrigada. Gratidão, Que paz. Agradecida aí pela Ah, companhia. colegas todos. Tchau. Muchas gracias. Muitas Gracias, graças. gracias por la compañía.